Olá pessoal, tudo bem? Hoje faremos o estudo da demanda. E o que é o estudo da demanda? É o estudo realizado para se determinar o consumo real de uma residência. Diferente da carga instalada, onde consideramos que todos os equipamentos, que todas as tomadas estão ligadas ao mesmo tempo, o estudo da demanda ele considera um fator no qual chamamos fator de demanda. Esse fator ele deprecia a potência total. Com isso, chegamos a um valor que é mais próximo do consumo habitual de uma residência. E por que devemos fazer o estudo da demanda? Devemos fazer o estudo da demanda para dimensionar de forma correta os condutores e os dispositivos de proteção, uma vez que, se utilizarmos a carga instalada, esses dispositivos e condutores serão superdimensionados. E o que precisamos para iniciar o estudo da demanda? Primeiramente, precisaremos da potência de iluminação, da potência de tomada de uso geral e também da tomada de uso específico, todas convertidas em watts. Lembrando que para fazer essa conversão é só multiplicar por 1, no caso de iluminação, e 0,8 em tomadas de uso geral. Isso para pequenas residências, pessoal. Dando sequência, pegaremos essas potências, tanto a de iluminação como de tomada de uso geral, somaremos e, com base neste valor, nós colocamos na tabela e chegaremos à conclusão que 5.680 está entre 5.001 a 6.000 e o fator de demanda é 0,45. Então, pegaremos 5.680 e multiplicaremos por 0,45. O valor deu 2.556. Bom, chegamos à conclusão que de 5.680, na verdade, essa residência só utilizou 45%, ou seja, 2.556. O próximo passo é fazer o cálculo da potência de tomada de uso específico. Então, o estudo para esse tipo de potência, pessoal, é feito em função da quantidade de equipamentos. Então, voltando os slides, nós temos 3 equipamentos. Então, olhando a tabela, 3 equipamentos, o valor é 0,84. Então, pegaremos o valor 9.650, que é a somatória de todas as potências de tomada de uso específico, e multiplicaremos por 0,84. Como são poucos equipamentos e possuem uma potência maior, é natural que a demanda seja mais próxima de 1. Então, desse resultado, teremos 8.106 watts. Dando sequência, somaremos as duas potências que nós encontramos já com o fator de demanda multiplicado, né? E aí o valor, neste caso, deu 10.662. Quando fazemos os cálculos de circuitos, né, para encontrar o condutor e os dispositivos de proteção, sempre devemos fazer em volt ampere. Então, sempre deveremos voltar para a potência aparente. Como que faremos isso em residência? Pegaremos este valor e dividiremos por 0,95. Então, vamos lá. 10.662 dividido por 0,95, o valor encontrado deu 11.223,15. Então, o dispositivo de proteção geral, que no caso é o disjuntor, vai ser baseado nessa potência. Então, como é feito agora o cálculo para encontrar a corrente, né, desse dispositivo? Simplesmente vamos dividir por 220, que é a tensão da rede.
Na aula passada nós encontramos que o padrão de entrada é um padrão bifásico, então tem que ser dividido por 220. Se fosse trifásico, seria dividido por 220 vezes raiz de 3. No nosso caso é somente bifásico, então só divide por 220. Se fosse monofásico, 127. O valor encontrado foi 51,01 ampere. Como não existe esse valor comercial para disjuntores, o valor mais próximo que nós temos é 63 amperes. Esse disjuntor ele tem que proteger o circuito, né? No caso, o circuito aí é referente aos condutores, né? Então, nós temos referência no circuito em função dos condutores, né? Então, os condutores que deveremos proteger, eles são instalados dentro de eletroduto de seção circular. Por isso que nesta tabela, que está na NBR 5410, nós temos aqui o padrão B1. Então, o padrão B1 é eletroduto de seção circular embutido em alvenaria. Tá? Então, B1 em alvenaria, né? O B2 também em alvenaria, porém, a diferença é que esse daqui é um condutor unipolar e o B2 é multipolar, ou seja, o B1 é um cabo simples com isolação e o B2 é um cabo com várias isolações. Chamamos aí na indústria como cabo PP, né? É o famoso cabo PP. Bom, o que é o 2 e 3? O 2 é a quantidade de condutores carregados. 2 condutores carregados, eles servem para monofásico e bifásico, circuitos monofásicos e bifásicos. 3 condutores carregados somente para trifásico. Então, a coluna que deveremos pegar como referência é essa daqui. E aí, como que eu escolho o valor? Primeiramente, qual que foi o valor anterior? Foi 51,01. Então, eu volto. A corrente mais próxima que eu vou encontrar, ou melhor, a superior, né, é 57 amperes. 57 amperes equivale a um condutor de 10 milímetros quadrados. Então, eu vou fazer o uso de um disjuntor de 63 amperes e um cabo de 10 milímetros quadrados. Então, agora nós vamos fazer a verificação desse disjuntor. O disjuntor ele tem que satisfazer esta seguinte condição. A corrente de projeto tem que ser menor do que a corrente do disjuntor comercial, que tem que ser menor do que a corrente suportada pelo condutor. O cabo selecionado foi um cabo de 10 milímetros quadrados, que suporta uma corrente de 57 amperes. A carga possui 51 amperes. E o disjuntor que nós escolhemos foi 63. Já conseguimos verificar esse disjuntor não satisfaz essa condição, uma vez que ele não consegue proteger os condutores. Então, ele tem uma corrente maior do que a corrente dos condutores. Então, se acontecer algum problema, os condutores eles não vão ser protegidos. Então, o que faremos agora? Nós vamos aumentar a seção do condutor. Aumentando a seção do condutor, o IZ, que é a corrente suportada pelo condutor, vai para 76 amperes. Então, vamos fazer a verificação novamente. A seção de 16 milímetros. O IZ vai para 76 amperes. A corrente de projeto, né, o IP, continua 51 amperes. E a corrente comercial, né, o valor comercial do disjuntor, que é para 63 amperes, vai manter. Neste caso,
vai ser satisfatório. O disjuntor, ele é maior do que a carga, ou seja, ele não vai desarmar com a corrente nominal e ao mesmo tempo ele vai proteger o condutor. E para finalizar, o ramal de entrada vai ficar com 16 milímetros, o disjuntor do padrão de entrada vai ser de 63 amperes, o circuito de distribuição possui os condutores de 16 milímetros quadrados e o disjuntor do quadro de distribuição 63 amperes. Pessoal, então chegamos ao fim de mais uma aula. Muito obrigado a todos. Tudo de bom, pessoal.